Afinal, que tradução de Allan Kardec escolher para ler? Se você já teve essa dúvida alguma vez, você tá no vídeo certo, que ela não passa de hoje. A FEB adota hoje, de modo geral, 2 modelos de tradução para as obras do codificador do Espiritismo, um clássico e outro moderno. Vou te explicar de uma forma bem simples e resumida. As traduções clássicas são as de Guilhom Ribeiro e Manuel Quintão, que foram presidentes da FEB no começo do século XX. Elas possuem uma linguagem refinada e elegante, e foram feitas utilizando uma interpretação mais filosófica. Já as traduções modernas são bastante recentes, feitas por Evandro Noleto Bezerra. Nelas, a linguagem é de mais fácil entendimento e foram preparadas numa interpretação mais literal. Ô Evandro, para quem ainda tá com dúvida, você explica pra gente a diferença entre a sua tradução e as traduções clássicas que a FEB utiliza? Olá Marcelo, tudo bem? A minha tradução foi a partir de 2007. Foi uma tradução mais moderna, no sentido de que eu empreguei uma linguagem mais consentânea com os nossos dias, utilizando expressões mais simples, evitando as interpolações do português, a ordem indireta, a ordem inversa, para facilitar a leitura daquele, vamos dizer assim, daquele leitor não tão intelectualizado, mas sem prejuízo também daqueles que exigem mais de um tradutor. A nossa linguagem foi mais simples, mas nós, naturalmente, nós observamos as regras, né, que a língua portuguesa exige na tradução. O Guilhom Ribeiro viveu numa época diferente, então era aquele português muito mais clássico. Hoje, algumas pessoas, mesmo as pessoas que têm curso universitário, elas podem sentir certa dificuldade ao perceberem algumas terminologias, algumas expressões que ele utiliza. Já eu utilizei as coisas mais dos nossos dias, né? Aquelas expressões mais comuns. Enfim, uma linguagem mais leve, eu acredito que seja. Agora, o importante é que todos entendam que tanto a minha, como a tradução do Guilhom Ribeiro, como a tradução do Manuel Quintão, elas são complementares. Uma não substitui a outra de forma alguma. Apenas o que vai mudar é o estilo, a fluidez com que a gente percebe as coisas, né? Mas cada leitor, naturalmente, vai poder comparar uma com outra e vai ver aquela em que ele vai ter mais afinidade, em que ele vai se sentir melhor para ler, vai achar que a linguagem está mais direta, mais fluida ou não. O Manuel Quintão só traduziu O Céu e o Inferno. A linguagem do Quintão é um pouco parecida com a do Guilhom Ribeiro, mas eu acho, no meu entendimento, que já é uma linguagem um pouco mais atualizada, se nós compararmos o português daquela época com a época de hoje. Tanto eu, como Guilhom Ribeiro, como Manuel Quintão, independentemente do nosso estilo, nós observamos com absoluta fidelidade o texto traduzido. Aquilo que eu coloquei, que o Guilhom colocou e que o Quintão colocou na sua tradução, expressa com fidelidade o pensamento de Allan Kardec, do codificador. Nós não alteramos nada. As pequenas diferenças são apenas de estilo, que nós utilizamos, como dissemos, para facilitar a leitura. Ou seja, né? As traduções que a FEB usa e recomenda se complementam. Uma não é melhor que a outra, sendo todas elas fiéis ao pensamento do nosso Allan Kardec. Qual tradução da FEB Editora você utiliza? Conta aqui pra mim. Até a próxima!